Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre os processos moleculares que norteiam as velocidades das reações químicas, além de identificar as principais características da teoria das colisões e da teoria do complexo ativado. A teoria das colisões é um modelo simplificado que nos ajuda a compreender como as partículas, átomos, moléculas que compõem os reagentes interagem de modo a formar produtos. Nessa teoria, é mostrado que os átomos, os reagentes, devem se chocar, devem entrar em contato, e esse contato deve ter relacionado uma energia mínima suficiente para produzir a formação das moléculas, nesse caso dos produtos. Em um sistema real, como ilustrado nessa imagem, nós vamos observar que toda partícula, seja ela gasosa ou seja em outro sistema, ela vai ter uma energia cinética associada. Isso significa dizer que ela está em movimento. Então, é inevitável que essas partículas se choquem e, considerando as condições necessárias para que a reação prossiga, a gente tem que levar em conta também se essas colisões resultam na condição mínima prevista na teoria das colisões, que é aquela energia mínima resultante desse choque sendo suficiente para que a reação prossiga. Então, em alguns casos, nós vamos observar que essas colisões são não efetivas e, portanto, não ocorrerá a formação da ligação, enquanto em outros casos nós observamos, como aqui ilustrado, que de fato há a formação dos produtos. Isso está relacionado, essa energia mínima está relacionada com a energia de ativação. Além disso, nós temos que observar outros aspectos, como o fato das colisões, além de apresentar a energia mínima necessária, também devem apresentar uma orientação efetiva. Reparem aqui nesse exemplo que nós temos o óxido de nitrogênio com o óxido nitroso, formando dióxido de nitrogênio e nitrogênio. Aqui nós temos a representação do N2O reagindo com NO. Se esse choque aqui entre as partículas, se o contato entre elas apresentar aquela energia mínima, ou seja, a energia de ativação, e considerando que essa orientação aqui está adequada, de modo que esse átomo de oxigênio aqui seja capturado pela molécula de NO, nós teremos a formação dos produtos. Então, nós dizemos que se trata de uma colisão efetiva. Por outro lado, se nós observarmos situações com esse mesmo composto, mas com uma orientação, mesmo com a energia adequada, mas se as moléculas dos reagentes estiverem com uma orientação não apropriada, reparem aqui, onde nesse caso dois átomos de nitrogênio estão em contato, mesmo com a energia associada ok, a orientação dessa colisão não é efetiva. Então nós não teremos a formação de produtos, ou seja, os reagentes permanecem como estão mesmo após o choque. Ou aqui embaixo a gente tem uma orientação também que não é adequada, o que também inviabiliza a formação de produtos. Então, a teoria das colisões é um modelo que tem uma aplicação mais voltada para gases. Quando nós partimos para sistemas mais complexos, como por exemplo as reações que ocorrem em solução, nós vamos necessitar de um sistema, de um modelo mais adequado. Imagine, por exemplo, essa reação se processando, onde aqui nós temos a representação dos reagentes e do produto. De acordo com a teoria das colisões, é necessário que haja um choque efetivo entre essas duas partículas. Porém, ao imaginarmos em solução, nós temos que levar em conta que esse choque tem que considerar também a efetividade da orientação e, nesse caso, a formação de intermediário, que seria o que nós chamamos de um complexo ativado. E aí é a situação em que nós trabalhamos a teoria do complexo ativado, que seria um modelo mais genérico e que engloba também a teoria das colisões. Repare que esse complexo ativado aqui formado, ele é instável quando comparado aos próprios reagentes, o que significa dizer que há uma demanda energética para a sua formação. Então, de certa forma, aqui nós temos uma identificação já da própria energia de ativação, que seria a energia associada à formação desse complexo ativado, a partir do qual a reação se processa. Assim, vamos agora observar um exemplo, vamos tratar de uma abordagem qualitativa, ou seja, verificar qual a relação entre energias, para esse sistema aqui, em que nós temos a formação do etanol e do íon brometo. Aqui há os reagentes, os produtos, e aqui nós temos a representação do intermediário, que seria o complexo ativado. Do ponto de vista energético, nós podemos representar o sistema dessa forma. Aqui nós temos os reagentes, que apresentam determinado patamar de energia, e aqui do outro lado nós temos o produto com uma energia total mais baixa. Portanto, se nós observarmos aqui a diferença da energia dos reagentes e dos produtos, nós vamos ter a energia de formação
desse produto. Então, vamos representar aqui, por exemplo, como o ΔH da reação. A diferença de energia entre o reagente e esse estado de transição, ou seja, o complexo ativado, vai corresponder à própria energia de ativação. Ou seja, como nós sabemos que a energia de ativação é a energia mínima que deve ser atingida pelo sistema para que a reação se processe, nós podemos aqui identificar sem dificuldades a formação desse complexo ativado, que é energeticamente superior aos reagentes e, portanto, tem essa diferença de energia representada na forma da própria energia de ativação. E dessa forma, nós podemos afirmar que a teoria do complexo ativado é uma extensão da teoria das colisões, mas que apresenta colisões que, além de atender às condições necessárias de possuir energia mínima e de possuir orientação adequada, deve também resultar na formação do estado de transição, que é o nosso intermediário, a partir do qual, após a colisão, nós teremos a formação dos produtos. E, obviamente, há aquelas colisões que, ao não gerarem intermediário, não resultam na formação de produtos. Claro que a gente não pode esquecer que, como nós vimos anteriormente, é possível aumentar o número de colisões, mediante o aumento da temperatura, por exemplo, em que se aumenta a probabilidade de ocorrerem colisões efetivas, ou seja, com a energia mínima adequada e de modo a formar o estado de transição, ou seja, com a orientação adequada também. Além disso, nós também podemos prever mudança desse mecanismo mediante a adição de um catalisador, que é o que nós iremos ver na próxima videoaula. Nós não podemos também esquecer que a lógica embutida na teoria do complexo ativado se aplica tanto para reações exotérmicas, ou seja, aquelas reações em que na formação de produtos ocorre a liberação de energia, como também em reações endotérmicas, em que aqui há a absorção de energia para a formação dos produtos. Reparem que em ambos os casos há a necessidade de se atingir essa energia aqui, onde o complexo ativado será formado, ou seja, a figura da energia de ativação está presente tanto no processo exotérmico quanto no processo endotérmico.